Irmãos, hoje de manhã Deus me deu essas 5 visões de Bolsonaro, tá? Eu vou falar esclarecidamente, tá? Eu não vou ter papa na língua, que eu vou falar igual Deus me mostrou, tá? Vou dar nome e sobrenome, de tudo, tá? Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Ação. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Venho através deste canal estar mostrando aos irmãos sobre as revelações de que o Senhor tem derramado sobre os profetas deles ainda nessa terra. Porque Deus ainda usa profetas nessa terra. Há falsos profetas, mas também há verdadeiros profetas também, meus irmãos. E a irmã Lisa Rios, ela já passou algumas profecias e que veio a cumprir. Sabemos que a profecia ela se cumpre no tempo de Deus, não no tempo do homem. Só para os irmãos terem uma ideia, tem profecias que estão se cumprindo agora, neste século 21, que já tinha relatado ao nosso profeta João, ao próprio Senhor Jesus Cristo, a Paulo. Uma dessas mais conhecidas é de Ezequiel, profecias ali do Mar Morto, está se cumprindo agora em Israel, sobre os bolões, né? Então, meus irmãos, profecias ela acontece no tempo de Deus, mas esta profecia que a irmã Lisa trouxe para nós é recente, tá, meus irmãos? Então, escuta com atenção. Se você crê, amém. Se você não crê, não julgue o profeta, pois a palavra de Deus fala assim: não julguei os meus profetas, mas julgai a profecia. Deixa que os profetas, meus irmãos, Deus cuida. Pode olhar na palavra de Deus que Deus sempre cuidou dos profetas, seja com a vara de ferro ou seja abençoando eles. Deus trata com cada um terá de dar conta dos seus caminhos, das suas escolhas, amém? Deus abençoe. Fica agora com esta visão que ela teve, amém? Deus abençoe. Irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Como vocês sabem, eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou estar mostrando para vocês, relatando para vocês as 5 visões que o Senhor me deu sobre Bolsonaro hoje, tá? Hoje é dia 17 de abril de 2025, tá? Vamos lá, eu vou ler aqui o Salmo 23 para Bolsonaro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ó Deus vivo. Porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje de manhã Deus me deu essas 5 visões de Bolsonaro, tá? Eu vou falar esclarecidamente, tá? Eu não vou ter papa na língua, que eu vou falar igual Deus me mostrou, tá? Vou dar nome e sobrenome, de tudo, tá? Irmãos, a primeira visão que o Senhor me mostrou sobre Bolsonaro, Deus me levou no hospital, aonde está Bolsonaro internado. Eu vi ele deitado numa maca cheio de aparelhos, tá? Cheio de aparelhos. E entrou uma pessoa escura, preta. Parecia, os olhos, era uma pessoa escura, tipo, parecia africano, tá? Mas bem preta mesmo. E os olhos eram tipo, sabe essa cor que tá aparecendo aqui da minha lâmpada, do meu olho? Aquele verde reptiliano, aquele verde de lagarto, era aqueles olhos.
E eu entrei dentro do hospital e vi aquela pessoa lá dentro. E quando ela me viu, ela ficou com os olhos tipo pulando, né? Querendo saltar do seu rosto, porque tinha visto eu entrar lá dentro do hospital para ver Bolsonaro, tá? Eu tinha ido lá para ir ver, Deus me levou lá dentro do hospital para ver o Bolsonaro lá dentro. Então a palavra do Senhor diz aqui, ó, em Salmo 23, como eu falei, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bolsonaro, nada vai te faltar e eu vou te explicar por quê. A segunda visão que o Senhor me deu sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, o Senhor me fez ver, né? Eu vi aqui, porque eu anotei algumas coisas para não esquecer, né? Eu vi uns ciclos de satanistas. Eu vi, sabe quando aquelas pessoas satanistas eles estão fazendo um ciclo, ou seja, se eles estão fazendo um ciclo, é porque eles estão constantemente invocando o diabo para matar Bolsonaro, tá? Eu via eles com aqueles cortes na cabeça, parecia Ku Klux Klan. Sabe, é uma seita satânica aqui dentro dos Estados Unidos, que eles usam aquela bata, é tipo uma bata, só que ela é bicuda assim, né, satanista, e eles estavam vestidos naquilo, e eles estavam em ciclos, eram mais ou menos, vamos supor, umas 10 pessoas em ciclo, andando em ciclos, fazendo sabe, rezando lá pro capeta, pro capiroto descer lá, para ceifar a vida de Bolsonaro. E era uma sala escura, né? Era uma sala escura e aquelas batas que eles usavam era como um bege, sabe? Um bege claro, não era um bege tão escuro. Sabe essas caixas que a gente compra do Correios, né? Que a gente compra aquelas caixinhas marrom e você coloca dentro suas coisas e manda e envia para alguém, daquela cor mais ou menos, um marrom, daquela cor. Só é a única coisa que eu tô lembrando aqui agora, nesse momento. Então eu vi os satanistas em ciclo. Deus falou, eles estão em ciclo constante, o tempo todo, ou seja, fazendo, invocando o diabo para matar a vida de Bolsonaro, né? Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, em Salmo 23, como eu falei, deitar-me faz em verdes pasto, tá? Deitar-me faz em verdes pasto, conduz-me mansamente às águas tranquila, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, a terceira visão que eu vi o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Eu vi ele nitidamente em pé e do lado dele tinha uma baiana de candomblé, toda vestida com aquelas roupas lá da Bahia, branca, com aquela saiona longa, com aquele turbante na cabeça, com aquelas roupas lá cheias de miçanga no corpo, no pescoço, e o Lula estava junto com essa mulher, essa baiana lá da Bahia, tá? Eu vi a terceira visão que o Senhor me mostrou, tá? Então, mas, e daí a terceira visão, a quarta visão, irmão, que eu vi o Senhor, a quarta visão, depois que eu vi o Lula com essa mulher, com essa baiana, eu vi ele nitidamente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Depois o Senhor abriu minha visão, eu vi no céu, eu vi Jesus descendo do céu, para ir no hospital aonde está Bolsonaro. Foi o próprio Jesus, tá? Não foi anjo, não. Foi o próprio Jesus. Eu vi ele descendo do céu. Sabe, irmão, vou falar como foi mais ou menos a descida de Jesus. Eu via ele. Sabe quando você está naquele tuborgã de água, que você entra naquele túnel e você entra deitado e você vai descendo? Então, é daquele jeito, eu vi a descida, que o Senhor desceu, Jesus de Nazaré, eu vi nitidamente, Jesus de Nazaré descendo, como se ele estivesse num tuborgão, mas não é um tuborgão, tá, irmão? É só para uma ilustração, para que vocês entendam. Como se fosse aquele tuborgão grande, né? E aí eu via ele descendo, do céu, eu vi ele descendo, assim, quando a gente tá no tuborgão, que a gente
quer descer e quer cair dentro da água, dentro da piscina, a gente fica quietinho, né, assim, e aí a gente vai descendo, toda velocidade. Era daquele jeito, mais ou menos, tá? Era daquele jeito. E aí eu via o Jesus descendo e ia lá no hospital aonde o Bolsonaro está hospedado, internado, né? Internado aqui a gente fala, mas hospedar. Porque hospitalizado é uma palavra muito forte aqui, assim, que a gente não gosta de usar essa palavra. Porque parece assim, uma palavra forte como você vai falar sobre morte, tá? Então, ele estava hospitalizado naquele hospital e eu vi Jesus descendo e indo lá no hospital. A quarta visão que o Senhor me mostrou sobre Bolsonaro, antes dessa, eu vou ler aqui, aqui, ó, porque tu estás comigo e a tua vara, aqui, ó, ainda que tu andasse pelo vale da sombra da morte, Bolsonaro, ainda que tu esteja no vale da sombra da morte, isso aí, Deus mandou eu orar por você, mandou eu orar e pedir à igreja para orar, porque você está passando um vale da sombra da morte, tá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temas, Bolsonaro, porque o Senhor Jesus, eu fui ver o Senhor Jesus descendo do céu e indo aí no teu quarto de hospital, tá? Para cuidar de você, tá? Porque você... Calma aí que eu vou falar. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aí aqui eu vou falar aqui. A quinta visão que o Senhor me mostrou foi hoje de manhã, tá, irmão? Que o Senhor me mostrou. Hoje de manhã eu vi o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente atual do Brasil. Eu vi ele dentro de um terreiro de candomblé. Eu não sei aonde qual estado se é Brasília, se é na Bahia, se é em São Paulo, eu não sei. Eu vi ele dentro do terreiro de candomblé, tá? E quando eu vi aquelas pessoas lá, escuro e aquelas pessoas, né, lá servindo o capeta lá, rodando, pisoteando pra tudo quanto é lado, que é aquilo ali, só o sangue, né? E aí eu via, aí Deus pegava uma luz e focava na cara do Lula. Tava escuro aquilo ali, eu não dava pra ver as outras, eu via que eram pessoas, mas eu não reconhecia nenhuma daquelas pessoas. Mas aí o Senhor pegava, quando eu entrei lá dentro do terreiro de Macumba, né, que o Senhor me levou, eu via o Lula assim, com a cabeça baixa. E aí o Senhor levava uma luz na cara dele. E aí eu via a cara dele. E aí quando Deus me mostrava a cara do Lula dentro daquele terreiro de Macumba, de candomblé, ele falava três palavras, repetia as 3 palavras. Ele falava morte, morte, morte a Bolsonaro, tá? Ele falava, o Luiz Inácio Lula da Silva, quem é o mandante desses terreiros de Macumba aí, desses satanistas aí, quem tá pagando isso aí, se chama Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, tá? E seus comparsa lá pro rumo lá de Brasília e de São Paulo, tá? Tem ministro envolvido com isso daí também, tá? O Lula não tá agindo sozinho, não. Apesar dele ser dessas matrizes africanas, né? E ele tá aí, né, metido nisso aí, tá? E essa potestade que ele estava invocando na hora, o espírito de morte, é o Exu Caveira, tá, irmão? Exu Caveira. E o Lula, como eu já falei para vocês em outros vídeos, o Lula, ele tem pacto com o chifrudo, Deus já me mostrou, ele estava dentro de uma piscinona grande, uma piscina, parecia, uma piscina de tamanho médio, mais ou menos, né? Era grande porque era muita sujeira que estava ali dentro. E eu vi ele saindo de dentro daquela piscina, cheia de sujeira. Ele subia nas escadas e quando ele olhava para o céu, ele blasfemava contra Deus. Eu fui ver. Só que eu não sei, Deus não deixou eu entender bem a palavra que ele estava blasfemando, né, contra Deus. Eu fiz um vídeo aí, tá aí no meu canal, eu vou procurar esse vídeo de novo, porque agora eu não tô conseguindo lembrar qual foi a frase que ele pronunciou contra Deus, mas ele pronunciou uma frase contra Deus
amaldiçoando a Deus quando ele saía daquela piscina lá, tá? Então, aqui Bolsonaro, aqui é para você, ó. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Bolsonaro, essa mesa que o senhor está preparando para ti é a cadeira presidencial. Você vai sentar na cadeira presidencial do Brasil, da nação brasileira. Quem falou foi o Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez ele falou, se cumprirá, tá? Então essa luta aí toda que você está passando é porque não quer que você senta na cadeira presidencial. Mas o Senhor é Deus e ele vai honrar o que ele quer. A palavra de Deus diz que ele tira reis, ele bota reis, ele que manda nos governos da terra. Como eu já falei para vocês, que eu vi o Senhor nas nuvens, a terra cambaleando, e Deus juntava, pegava aquela terra nas mãos, né? Pegava a terra nas mãos e dizia assim para o diabo: eu estou no controle de tudo, mas para que serve de testemunho. E o diabo estava todo se tremendo de medo do Senhor Jesus. Ele é um covarde, tá, irmãos? A palavra de Deus diz: não temas, não tenha medo. O diabo já está condenado, o diabo já está derrotado. Então, irmãos, por que algumas pessoas ficam morrendo de medo do diabo? Irmãos, a única coisa que ele gosta de fazer na gente é botar medo, né? Quando você começa a esmagar a cabeça dele, ele, ó, a palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele gosta de botar medo e terror. São os dois trabalhos que ele gosta de fazer, tá? Medo e terror, para que a gente fique tremendo de medo e não queira Deus, não quer nada com Deus, tá? Mas aqui a palavra diz do Senhor aqui: 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Bolsonaro, você vai ser levantado nessa nação brasileira. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Deus vai ungir a sua cabeça na cadeira presidencial do Brasil. E vai ungir a sua cabeça com óleo e o meu cálice, o teu cálice transbordará. Porque quem tá falando é o Senhor, tá? E aqui o Senhor diz aqui, ó: certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Deus Santo, Deus de Israel, tu é Deus fiel, tu me deste essa palavra hoje, Senhor, para falar sobre Bolsonaro. Esses inimigos que têm se levantado contra a tua vida vão todos cair, todos, um por um, como o efeito dominó, todos vão cair. Tá? Então eu queria só estar lembrando que a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi o Bolsonaro no hospital. Eu via ele dentro do quarto de hospital, cheio de aparelhos, e eu via um homem preto, escuro, tipo como se fosse um africano, e os olhos dele eram verde como olhos reptilianos, com olhos de lagarto. Tá? E eu cheguei e ele ficava querendo pular os olhos para fora, porque eu tinha chegado na hora que ele ia fazer alguma coisa com o Bolsonaro ali. Naquele momento, o Bolsonaro estava sozinho na sala, tá? Lembrando que o Bolsonaro estava sozinho na sala. A outra segunda visão que eu vi foi os satanistas, muitos satanistas revezando aquele ciclo lá o tempo todo, fazendo orações para matar Bolsonaro, tá? O diabo o Exu Caveira foi para matar Bolsonaro lá dentro do hospital. Mas na quarta visão, eu vi Jesus descendo do céu. Eu vi o Senhor descendo do céu, tá? Para ir lá dentro do hospital cuidar de Bolsonaro, tá? E a terceira visão foi essa que eu vi o Lula junto com uma feiticeira aí de candomblé, né, de terreiro de macumba, junto com ele, tá? Os dois ligadinhos assim, ó, um do lado do outro. E aí depois, né, essa última visão, depois que eu vi Jesus descendo do céu para ir no hospital, ir no hospital para cuidar de Bolsonaro, o Senhor depois mudou essa visão, me mostrou outra visão, tá? Mostrou outra visão dizendo que mostrou o Luiz Inácio Lula da Silva dentro de um terreiro de macumba, tá? Lembrei de uma coisa aqui que eu esqueci de contar pra vocês.
dentro desse terreiro de macumba, foi feito uma bruxaria, uma feitiçaria, mataram um bebê lá dentro, tá? Deus me mostrou, mataram um bebê, sacrificaram um bebê para esse Exu Caveira ir lá no hospital para matar Bolsonaro, tá? Ori, choricanta, labaraxé, choricanta, naia. Eu tinha esquecido desse detalhe, tá? E aí eu via, a câmera focava bem na cara do Lula, ele tava de cabeça baixa assim. E dentro do terreiro de candomblé, todo mundo tava de cabeça baixa assim, só que eu não conseguia ver as outras pessoas, eu não conseguia reconhecer. Eu só reconheci o Lula porque veio uma luz e focou na cara do Lula. E aí, quando aquela luz focava, ele dizia morte, morte, morte a Bolsonaro, tá? Ele falava, o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? É isso que eu tô falando, foi o que Deus me mostrou, tá bom? Então, foi essas 5 visões que o Senhor me mostrou hoje pela manhã, dia 17/4/2025. E eu queria pedir à igreja, vocês, irmãos, vocês que estão aí na frente do ministério, pastores, obreiro, ou você que está na sua casa. Irmãos, levanta um clamor, levanta um jejum pela vida do Bolsonaro, pela vida da Michelle Bolsonaro, pela vida da Laurinha, pela vida dos 3 filhos, 4 filhos homem, né? 4 ou 3, não sei. Orem por essa família, irmão. Depois que vocês terminarem o culto, pega nas mãos de vocês e orem. Orem, faz uma campanha de oração pela vida desse homem, porque esse homem precisa muito de oração, porque fica as sequelas, irmão. Fica a sequela. Esse homem tem sofrido muito. Aqui eu tenho orado muito. O Senhor tinha me mostrado ele para me orar e eu estava orando. E agora, hoje, foi que o Senhor me deu essas 5 visões falando sobre ele, tá? Então, irmão, aqui eu vou fazer uma oração rapidinho pela vida do Bolsonaro, tá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, estamos na Tua presença, ó Deus, para louvar, glorificar o Teu nome, para Te exaltar, para dizer que Tu és santo, soberano, que Tu és o Senhor, digno de honra, glória, louvor e adoração, exaltação, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu Te apresento, Senhor Jesus, e o Teu servo, Jair Messias Bolsonaro, Senhor, que está hospitalizado no Brasil, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, lembrando, Senhor, que o Senhor tinha me dado aquela visão, que eu sentia um soco muito forte na minha barriga, 2 socos, a visão repetiu e eu falei nos vídeos também, Senhor, que aquela visão ia se cumprir, porque quando o Senhor mostra 2 vezes, é porque se cumpre. Então o Senhor me mostrou, Deus vivo, Deus de Israel, o Bolsonaro recebendo esse soco violento. Eu não sabia se era faca, eu não sabia se era um tiro. E depois, quando o Senhor me mostrou, né, Bolsonaro com uma arma, porque um juiz ia lá visitar ele, então eu fiquei pensando, como o Bolsonaro tinha tirado a arma, eu pensei que ele atirava em alguém e alguém atirava nele, porque na verdade aquele juiz estava indo para visitar ele, não era uma visita cordial, era uma visita que ele queria matar Bolsonaro. Então eu pensava que era uma bala. Então eu falei nos vídeos que era uma bala, tá? Então aqui, Pai, eu te coloco diante de Ti, Pai, este homem, Deus, abençoa esse homem, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Tu me falaste que Tu vai levantar este homem, Senhor, das cinzas, Senhor. Ainda que ele está passando pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor é com ele. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Senhor me mostrou esse homem na cadeira presidencial, Pai, em nome de Jesus, ganhando a guerra contra a China, Senhor. Então, quem está levantando este homem é o Senhor dos exércitos, Senhor. Então, Pai, guarda este homem, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Cobre ele com Tua graça, com Tua proteção. Pai, eu quero Te agradecer porque Tu me mostraste, Senhor, Tu vindo, descendo do céu, Deus, para ir nesse hospital, Senhor, para salvar o Teu servo, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoa, cobre ele com Tua graça, com Tua proteção. Desmantela, Senhor, esta obra do inferno. Entra, Senhor Jesus, nesses terreiros de macumba do inferno, Senhor, que estão sacrificando, Pai, crianças, bebês, adultos. Da outra vez que o Senhor tinha me mostrado um terreiro de macumba, lá os satanistas, Senhor Jesus, estavam querendo sacrificar uma pessoa, Deus. Era uma criança, Senhor, que ele estava querendo sacrificar
para matar a vida do teu servo, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Deus Santo, Deus de Israel, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, até agora os satanistas estão em ciclos, se revezando, Senhor, fazendo aquelas bruxarias malignas do inferno, invocando o Bafomé para ceifar a vida de Bolsonaro. Mas Deus, a tua palavra diz, Senhor, que a terra é do Senhor e tudo é do Senhor, e quem tira reis, põe reis é o Senhor, e não tem, agindo tu, quem impedirá, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quem bota rei, quem tira a cadeira, quem põe na cadeira é o Senhor dos exércitos, porque tu é que manda nos céus, na terra e até no inferno tu manda, Senhor, porque o diabo não tem nem a chave da casa dele, porque para ele não pode nem trancar a porta da casa dele, porque o Senhor é que tem a chave, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, e eu te coloco diante de ti essa família Bolsonaro, abençoa os filhos, Senhor, abençoa a Laurinha, abençoa, Senhor Jesus, a Michele Bolsonaro, do alto da cabeça, a planta dos pés, cobre ela com tua graça, com tua proteção, quebra, desmantela, Senhor, toda a obra do inferno contra a vida dessa mulher, Senhor. E desmantela todo o plano do diabo, do inferno, Senhor, aqui no primeiro céu, Senhor, no segundo céu, Senhor. Desmantela esta obra, Senhor. Deus de poder, tu é grande, tu é poderoso, Senhor. Operando, Senhor, quem impedirá? Ah, Deus Santo, Deus de Israel, quem é o Bafomé? Quem é esses satanistas malignos do inferno? Quem tu pensa que tu é, Bafomé do inferno? Quem tu pensa que tu é, ô coja do inferno, vermes, quem vocês pensam que são para fazer macumba e as tuas macumbas dá certo? Ei, precisa do veredito do Altíssimo, precisa do veredito do Altíssimo para as coisas acontecer. Porque o diabo, tu é o Caão, o cachorro na coleira da mão de Deus. Capeta do inferno, Bafomé do inferno, tu não faz nada, absolutamente nada, sem o meu Deus permitir. E o meu Deus não vai permitir tu levar a vida de Bolsonaro, ok, capeta do inferno? Quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é, satanista maligno do inferno? Quem tu pensa que tu é, Bafomé? Quem tu pensa que tu é, cambada Exu caveira do inferno? Quem tu pensa que tu é, Zé Pilintra do inferno? Quem tu pensa que tu é, Exu caveira do diabo do inferno? Quem tu pensa que tu é, Maria Padilha? Quem tu pensa que tu é, Amorfrodita do inferno? A chefa das Pombagira? Quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é? O meu Deus é muito maior. Pombagira do inferno, bate em retirada da vida dessa família Bolsonaro. Exu caveira do inferno, bate em retirada. Em nome santo do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque a palavra do Senhor diz que toda boca confessará, todo joelho se dobrará e toda boca se confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E vocês, capetas do inferno, vocês vão dobrar os joelhos de vocês também. E vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, tá? E agindo o Senhor, quem impedirá, tá? Quem falou foi a boca do Senhor, Deus de Israel. Então, Pai, em nome de Jesus, arranca esses capetaiados do inferno, de dentro desse hospital, esse Exu caveira do inferno. Arranca, Senhor, quebra. Entra dentro desses terreiros de macumba e choricanta labaraxá e choricanta naia. Entra dentro desses terreiros de macumba agora, Senhor, e arranca o nome de Jair Messias Bolsonaro, Senhor, de dentro desses rituais satânicos com bebês. Arranca o nome de Jair Messias Bolsonaro de dentro desses satanistas malignos do inferno que estão fazendo bruxaria, alta magia para destruir, para ceifar a vida de um homem que não está fazendo nada de mal para vocês, cambada do inferno. Então agora eu te entreguei na mão do Senhor Jesus. Olha, seus satanistas malignos do inferno, quem está cuidando agora de vocês é o Senhor dos Exércitos, tá? Quem sempre esteve no controle é o Senhor dos Exércitos. E a palavra de Deus diz: tudo que ligar no céu é ligado na terra, e tudo que ligar na terra é ligado no céu. E eu ligo agora, entrego todos vocês, cambada de bandidos do inferno, endemoniados do inferno, capeta do inferno. Quem tu pensa que tu é? Quem tu pensa que tu é para tu dar a tua ordem e a tua ordem ser cumprida? Tá enganado, Satanás. Tu tá amarrado, acorrentado, em nome de Jesus, debaixo dos meus pés, debaixo dos pés do teu servo Jair Messias Bolsonaro e da família Bolsonaro, diabo. Bate em retirada da casa dele, da família dele, de tudo que é dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, é o que eu oro e creio,
creio em nome de Jesus, porque tá ligado no céu e tá ligado na terra. Tá ligado na terra e tá ligado no céu. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica na paz. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus.